A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra abençoada da parte de Deus. E como é bom a gente ouvir a palavra de Deus. E como é bom a gente entender aquilo que Deus ele está falando no nosso coração. Vamos ver em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que aqui essa palavra quer nos falar? Que nós devemos praticar a palavra de Deus, não somente ouvir a palavra de Deus. Porque acredita, existem muitas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, mas que não praticam a palavra de Deus. E muitas vezes se torna um crente, aquele crente que repete tudo o que as pessoas falam, mas não sabe dizer se aquilo que aquela pessoa está falando realmente é bíblico, realmente aquilo é de Deus ou não. Então, quando Deus, ele nos fala através da palavra, através do Evangelho Santo dele, que nós devemos também praticar a palavra de Deus, que nós sejamos praticantes do Evangelho Santo de Deus e não somente ouvinte, porque, irmãos, quando a gente ouve a palavra de Deus tem poder. O Espírito Santo de Deus, ele vem através daquela palavra e ele fica conosco quando nós abrimos a porta para que Jesus possa entrar na nossa vida. É muito fácil viver a palavra de Deus. Há quem diga que é difícil, mas, irmãos, quando nós temos conosco o Espírito Santo de Deus, tudo fica mais fácil. Porque o Espírito Santo de Deus é que nos convence que estamos pecando, que temos que mudar, que temos que ser uma nova criatura. Não há tempo para que a gente só venha ouvir a palavra de Deus, porque se só ouvir a palavra de Deus, a palavra vai entrar no ouvido, vai sair pelo outro e nada foi modificado em nossa vida, nada será modificado no nosso eu, no nosso interior, no nosso espírito. E Deus, ele não quer isso. À medida que nós começamos a ouvir a palavra de Deus e começamos a praticar a palavra de Deus, um agir sobrenatural vem na minha vida e na tua vida. E nós começamos a viver uma vida de paz, uma experiência com Deus. E em momentos difíceis que nós pensamos que nós não vamos conseguir, que nós pensamos que não vamos adiante, porque aquele momento é tão difícil, aquele problema é tão grande que a gente não consegue entender como nós iremos sobreviver àquele problema terrível. Mas aí o Espírito Santo de Deus que está conosco diz: tenha calma, tenha paciência, porque eu estou contigo. E quando o Espírito Santo de Deus está conosco, nós começamos a viver uma vida, uma experiência com Deus sobrenatural. Aquilo que parecia ser impossível se torna possível. Quando praticamos a palavra de Deus, começamos a dar lugar ao Espírito Santo de Deus para habitar em nossa vida, para habitar dentro de nós, porque nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus e por isso é maravilhoso viver a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. O que nós estamos vendo nos dias de hoje, claro, não são todas as pessoas, ainda existe um povo fiel a Deus. Ainda existe um povo de Deus, mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje é que pessoas que se dizem ser de Deus, que se dizem ser fiel a Deus, com preguiça de ler a palavra de Deus, com preguiça de entender a palavra de Deus, mesmo que alguém venha dizer: eu leio a palavra, mas eu não entendo, mas continue lendo todos os dias a palavra de Deus, porque quando a gente começa a ler todos os dias, o Espírito Santo de Deus entende que nós queremos aprender mais da palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus entende que nós queremos conhecer esse Deus tão maravilhoso que é o Senhor Jesus. Ele entende isso e por isso ele nos dá um dom maravilhoso, que é o dom da fé. Quando Deus nos dá o dom da fé, a gente começa a entender a palavra de Deus. Mas o que acontece é que pessoas não têm mais coragem de ler a palavra de Deus. Na primeira dificuldade, no primeiro versículo que começa a não entender a palavra de Deus, já desiste, já não quer mais ler a palavra de Deus. E nós não podemos ser assim, nós temos que ter perseverança. À medida que nós somos provados, à medida que vêm as provações,
Porque Deus, ele nos prova para que nós possamos ser aprovados. E à medida que vêm as provações, à medida que vêm os problemas, nós precisamos entender que é nessa hora que a gente precisa a cada dia mais, a cada momento, viver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. E quando Deus, ele vê que nós nos esforçamos para ler a palavra dele, para entender a palavra dele, Deus, ele traz providência do céu. E um sobrenatural na tua vida acontece. Então experimente ler mais a palavra de Deus, experimente praticar a palavra de Deus. Deus, ele está dizendo que ele não quer que nós sejamos somente ouvintes da palavra de Deus, mas que nós venhamos a praticar, porque a palavra de Deus está cada dia mais na boca de muitas pessoas, ficando uma palavra diferente na boca de muitas pessoas, uma palavra moderna, uma palavra que mudou o conceito, que mudou a interpretação. E a palavra de Deus, ela nunca passa. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus é eternamente, é uma palavra só. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é santa. A palavra de Deus é perfeita. E por isso, nós devemos entender a palavra para que a gente não venha acreditar em tudo o que se fala. Porque muitas pessoas têm mudado o evangelho de Deus, têm dito o evangelho de Deus de uma forma diferente. De tantas pessoas dizerem, pode usar isso, não pode fazer isso, não pode. E começam a mudar o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus é um só. E à medida que nós lemos a palavra de Deus, à medida que nós vamos praticando a palavra de Deus, e Deus nos dá o dom da fé, e a gente começa a crer no Jesus, no Deus sobrenatural, que muda a nossa vida, que muda a nossa maneira de ver o mundo, que muda a nossa maneira de ver os nossos problemas. Quando esse dom da fé chega até nós, nós podemos fazer maravilhas, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então é isso que Deus, ele está falando para mim e para você, que a gente não venha na primeira dificuldade que for ler a palavra de Deus e não entender, na primeira dificuldade que nós viemos encontrar de ler a palavra de Deus, que a gente não venha desistir, que a gente venha perseverar, porque à medida que nós somos provados, vai surgir a perseverança, e nós devemos perseverar em ler a palavra de Deus, em praticar. Por mais que alguém venha achar difícil praticar a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus é a melhor coisa que um ser humano pode experimentar. É algo sobrenatural. A gente se sente forte, a gente se sente valente, a gente se sente de uma forma sobrenatural que nunca nos sentimos no tempo em que nós não conhecíamos a Jesus, mas à medida que nós começamos a conhecer a Jesus, tudo muda. Então experimente viver a palavra de Deus, experimente praticar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que os seus problemas irão acabar. O gigante que você está vendo na sua vida, que parece ser enorme, que parece que você não vai conseguir vencê-lo, esse gigante irá cair, esse problema irá acabar e você viverá uma vida de paz e de alegria. Porque quando você começa a praticar a palavra de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus com frequência e, consequentemente, aprender mais da palavra de Deus, você começa a entender e identificar aquelas pessoas que não estão falando o evangelho verdadeiro, mas que estão falando o evangelho que elas querem, o evangelho que elas pensam ser verdadeiro, porque elas não conseguem abrir mão do pecado e começa a querer mudar o evangelho de Deus. Então, não creia em qualquer pessoa. Busque a Deus, ore, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é uma só e a palavra de Deus, ela não muda. Glória a Jesus, como Deus, ele é perfeito em nossas vidas. E é nesse momento que nós se sentimos afligidos, que nós nos sentimos pequenos, que nós nos sentimos com um problema que não podemos resolver. E é nesse momento que parece que nós não iremos conseguir, mas é justamente neste momento que também o Espírito Santo de Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida, se você perseverar na palavra de Deus. Não desista de viver uma vida com Deus, porque o que Deus tem para a tua vida é maravilhoso e você não pode pensar na possibilidade de perder essa dádiva, esse presente que Deus, ele tem para a tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Não deixe de ouvir a palavra de Deus e praticar, porque Deus, ele tem vitória para a tua vida. Amém?